Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por mais este dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse dia para nós. Muito obrigada por toda a saúde, por todo alimento, por tudo, Senhor, que o Senhor tem provido para nós e para nossos familiares. Continua, Senhor, nos abençoando com segurança, com saúde, libertação, livramento. Muito obrigada, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos protegeu, nos guardou, mesmo quando nós nem ficamos sabendo do que o Senhor nos protegeu. E muito obrigada por tudo, Senhor. Nos dá condições, Senhor, de continuarmos buscando a sua palavra, buscando, Senhor, cada vez mais conhecer mais e mais de Ti. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos estar compreendendo o seu querer e que possamos, Senhor, cada dia mais aumentarmos a comunhão contigo. Faça, Senhor, a sua vontade em nossas vidas. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, nós somente a Ti, Senhor, nosso Deus. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Tudo bem com vocês? No estudo de hoje, veremos dos versículos de 1 a 16 do capítulo 20 de Mateus. Como é um pouco mais extenso, são 16 capítulos, então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar acerca de a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, aqui Jesus está fazendo uma comparação entre o reino dos céus e um homem, né? Sendo ele pai de família, né? O chefe da família, e que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que isso quer dizer? Então, ele saiu de madrugada para procurar pessoas para trabalharem na vinha dele. Isso de madrugada. Versículo 2. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, quando ele encontrou esses trabalhadores, atentem-se para o detalhe do horário, de madrugada, eles concordaram em trabalhar, né, na vinha dele a um dinheiro por dia. A um dinheiro por dia podemos compreender como um salário, né, o salário de um dia, por assim dizer, né? E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ele direcionou aqueles trabalhadores para trabalharem na vinha dele. Versículo 3. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Amados, vocês podem se aprofundar mais nesse detalhe quanto ao horário. Recomendo vocês pesquisarem esses detalhes, assim, enquanto estivermos estudando, mas acredito eu que a hora terceira era algo mais ou menos em torno de 9 horas da manhã. Por quê? Porque os judeus contavam o dia a partir do raiar do sol. Quando o dia estava claro, eles começam a contar o dia, sendo isso podendo ser em torno de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Como eu já havia dito em algum dos vídeos de estudo anteriores, né? O dia se encerra para os judeus, né? Se encerravam, não sei se isso ainda acontece hoje em dia, às 6 horas da tarde, né? Porque a partir das 6 horas da tarde já é contado como um novo dia, né? Então, a terceira hora provavelmente era em torno de 9 horas da manhã. Então, esse homem, saindo perto da hora terceira, então às 9 da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. Então, quando ele foi, né, às 9 horas, viu que na praça havia homens ociosos. O que são homens ociosos? Eram homens que não estavam trabalhando, estavam ali parados, né, não desempenhando nenhum tipo de trabalho. E disse-lhes, versículo 4,
Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Então ele chamou aqueles homens que estavam ali ociosos e mandou trabalhar na vinha deles e que pagaria a eles o que era justo, né? E eles foram. Versículo 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então ele saiu outras vezes, perto da hora sexta. Se a hora terceira era 9 horas da manhã, a hora sexta, muito provavelmente estamos falando de meio-dia, né? E a hora nona, 3 horas da tarde. Então ele saiu esses horários e foi novamente, né, até essa praça. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então ele saiu, viu homens ociosos e chamou para trabalhar na vinha. E, saindo perto da hora 1/10, versículo 6, 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Então a hora 1/10, se a hora nona era às 3 horas da tarde, então a hora nona, 3 horas da tarde, a hora 10ª, 4 horas, 1/10, 5 horas da tarde. Então provavelmente é em torno de 5 horas da tarde. E ele perguntou: por que estáis ociosos todo o dia? Então, por que vocês estão o dia todo aí sem trabalhar, sem estar fazendo algo, né? Versículo 7. Disseram-lhe eles. Então responderam ao chefe, o pai de família, né? O dono da vinha. Porque ninguém nos assalariou. Então eles estavam ali ociosos porque ninguém foi lá contratar a eles. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então ali ele mandou que fossem até a vinha dele trabalhar, né? E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. Então a noite, né? Que provavelmente seria mais ou menos o quê? Às 6 horas da tarde? 7 horas da tarde? 6 horas da tarde, 6 horas da noite, 7 horas da noite. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Amados, em Levítico 19:13 diz assim: não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Então, estava lá na lei, né? Uma das leis entregues por Moisés, né? Uma das leis do Senhor, entregue através de Moisés ao povo, né, de Israel, era que o trabalhador diarista, aquele que trabalhava por dia, deveria receber naquele mesmo dia. Então, o chefe, o patrão, por assim dizer, não deveria segurar o pagamento até outro dia, deveria pagá-los no mesmo dia que eles estivessem efetuando aquele trabalho. Em Deuteronômio 24:15 diz assim: porque o salário dele no mesmo dia, pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você e você será culpado de pecado. Então, aquele que contrata um trabalhador diarista, né? Contrata o empregado diarista, tem que o quê? Honrar com o pagamento pelo trabalho desempenhado naquele dia. Porque se não o fizer e aquele trabalhador clamar a Deus, esse patrão, né? Essa pessoa, o dono, né, desse trabalho, do local onde eles estão trabalhando, vai ser culpado de pecado. Amém? Então esse senhor mandou que o mordomo dele chamasse todos os trabalhadores que trabalharam naquele dia na vinha e mandou que pagassem a todos, desde os que chegaram por último até aos primeiros que chegaram pela manhã. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, o que eu acredito que seja 5 horas da tarde, receberam um dinheiro
cada um. Então, cada um recebeu um dinheiro, um salário, né? Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Então, aqueles que chegaram lá de madrugada, os que chegaram pelas primeiras horas da manhã, vendo que os que tinham chegado há pouco tempo tinham recebido um dinheiro, eles acreditaram que eles iam receber mais, pois trabalharam por mais horas, por assim dizer, né? Mas o que aconteceu? Esse pensamento foi frustrado para eles. Por quê? Porque mais do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Versículo 11. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Então, quando eles receberam o salário deles, eles começaram a murmurar, né? Falar mal, reclamar do chefe, o pai de família, o dono da vinha, né? Dizendo: estes derradeiros, né, os que chegaram por último, trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Então, eles estavam reclamando que o pai de família, né, o dono da vinha, tinha pago o mesmo valor para aqueles que tinham trabalhado durante só 1 hora, o valor daqueles que se cansaram, né? A fadiga de trabalhar o dia todo, desde madrugada, né? Desde a primeira hora da manhã, por assim dizer, até receber. Então, passaram o dia, né? Trabalhando, se cansaram mais. E dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Versículo 13. Mas ele, quem? O pai de família, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Então ele falou: eu não estou cometendo uma injustiça. Não combinamos. Lembra? Vamos ler novamente lá no começo. Saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, eles haviam aceitado receber um dinheiro, né, para trabalhar na vinha. Então, ele não estava cometendo o quê? Uma injustiça. Ele estava sendo justo de acordo com o que tinha sido acordado, né? Não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Então ele perguntou. Versículo 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Então ele falou: pega o que é seu e vai, porque eu desejo dar tanto quanto eu dei a você para ele. Versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Então ele perguntando: não é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? O que é meu, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser dar para o outro, eu posso dar de acordo com o meu desejo, né? Continuando. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom, né? Ele perguntando: ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Versículo 16. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, aqueles homens que foram os últimos a chegar, eles foram os primeiros. E os primeiros a chegar foram também o quê? Os últimos. Em Mateus 19:30 fala: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Semelhantemente, em Marcos 10:31, Lucas 13:30, né? Lucas capítulo 13, versículo 30, né? A parábola dos trabalhadores da vinha sustenta a afirmação de Jesus em 19:30, Mateus capítulo 19, versículo 30, que fala assim: porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. A qual ele retorna em
Mateus capítulo 20, versículo 16. Jesus, comparando-se a um pai de família, proprietário de terras, enfatiza a igualdade de todos os cristãos, independentemente de quando viessem para ele. Jesus designa a posição ou escalão hierárquicos, né? Bem como a recompensa e oportunidades. Ele determina o que deve ser exigido. A parábola também mostra que Deus está interessado em mais que a quantidade de trabalho feito. Ele exige fidelidade com a tarefa designada. Amados, então aqui Jesus fez uma comparação entre o reino dos céus, né, e aquele pai de família, certo? Então todos os cristãos são iguais para Jesus, independente de quanto trabalho tenha desempenhado aqui na terra. Mas o que mais importa é que seja fiel àquilo que tem que fazer, entende? Os judeus no Antigo Testamento, né, e também os que rejeitaram a Jesus, eles acreditavam que através da lei, né, eles poderiam alcançar a salvação, obedecendo o livro das leis. Mas o que a lei trouxe para os seres humanos, né? Para os judeus e para nós seres humanos? Trouxe a observância da nossa, da nossa necessidade de se arrepender. Por quê? Para que possamos saber que estamos errando em algum aspecto da nossa vida, a gente precisa conhecer o quê? O certo. Então, quando existe a lei do Senhor dizendo não matarás, não furtarás, não cometerás falso testemunho contra ninguém, não adulterarás, quer dizer que há o quê? Há um mandamento que te proíbe fazer essas coisas. Sendo você uma pessoa que sabe que cometeu uma dessas falhas, você compreende que você está indo contra a vontade de Deus. Então, aquelas leis, os mandamentos, nos abre, entre aspas, os nossos olhos para que possamos compreender a necessidade de nos arrependermos, de declararmos que somos pecadores, né? De nos prostrarmos diante de Deus, de pedirmos perdão, de verdadeiramente nos arrependermos. Mas também, segundo a lei, todo aquele que peca vai ser o quê? Qual é a consequência do pecado? É a morte. E tanto aqueles momentos em que eles sacrificavam animais em prol da sua purificação, em prol do perdão dos seus pecados, o que acontecia? Aqueles sacrifícios de animais eram contínuos, né? Ele tinha que fazer uma vez por ano, ou talvez mais de uma vez por ano. Por quê? Porque nós, como seres humanos, continuamos pecando. Nós cristãos buscamos não pecar, buscamos nos santificar, mas ainda estamos sujeitos a pecar. Mas, diferentemente do mundo, nós nos arrependemos quase que de imediato com aquele pecado que cometemos, certo? Então, através da nossa força, através das nossas ações, a gente não vai alcançar a salvação. Ainda que tentemos seguir uma lei, né, falando dos mandamentos, ainda que tentemos, a nossa natureza humana é falha, nós somos imperfeitos. Então, a gente vai continuar sempre pecando. Imagina, vamos fazer um exemplo hipotético. Eu tô a minha vida toda seguindo a lei, os mandamentos, né? Eu não pequei, eu tento não pecar, não minto, não mato, não cometo adultério. Mas aí, de repente, um dia eu me distraio e conto uma mentira. Lembra que eu sempre falo, não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. E aí eu conto uma mentira. Só que eu contei essa mentira, mas antes de eu conseguir tempo para me arrepender, o que aconteceu? Eu morri. Pronto. Se for sem Jesus, essa pessoa pecou, morreu. E qual é a consequência do pecado? É a morte eterna. Entende, amados? Então, através de um único sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus levou sobre si o que? Nossas enfermidades, a nossa culpa,
o castigo divino que ia ser contra nós foi sobre Jesus, para que o quê? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas que tenha a vida eterna e a salvação através de Jesus Cristo. Amém, amados? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque, amados, não importa o quanto tempo nós tenhamos como cristãos aqui na Terra. Eu tenho 20 anos no Evangelho, eu tenho 30 anos no Evangelho, eu preguei por os 4 cantos da terra, eu fiz missão, eu alcancei 1 milhão de vidas. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas para Jesus, nós cristãos somos todos iguais. Independente de quanto tempo nós desempenhamos o nosso papel como cristãos, né? Como evangelistas, né? Na obra. O que importa é o quão fiel nós fomos àquilo que chegou até nós. Amém? Entende? O quão fiel nós fomos ao Evangelho de Jesus que chegou ao nosso coração. Eu posso hoje ficar pregando para você sobre Cristo, sobre o Evangelho e falar de forma muito linda, mas eu não fui fiel àquilo que eu estou ensinando. Deu para entender? É meio assim, nós como seres humanos é muito difícil, mas para a gente é impossível, mas com Jesus, né? Com Deus é possível. Então nós devemos pedir forças a Ele para que possamos obedecer aquilo que a gente faz. Então não importa, eu tenho 40 anos na igreja, mas talvez essa pessoa que está 40 anos na igreja não tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Entende? Por quê? Porque você pode ir para o culto, você pode visitar as igrejas, você pode ler a Bíblia do começo ao fim, mas se você não for fiel àquilo que você lê, àquilo que você ouve, àquilo que você prega, você não está sendo fiel. Então não importa o tempo, importa a fidelidade. Então, o reino dos céus não é como esse pai de família que chama os trabalhadores para a sua vinha. Então, Deus está nos chamando para fazermos parte do reino dos céus, fazermos parte da obra dele aqui na terra. Mas o importante é o quê? Ele quer que nós cuidemos da vinha dele, trabalhemos na vinha dele, na obra dele. E essa é a finalidade. Se a gente cumpre fielmente essa finalidade, não importa se a gente está cumprindo há 1 ano, 10 anos, 20 anos. O importante é que estamos cumprindo ou buscando cumprir, né? Dentro das nossas limitações humanas, sempre clamando ao Senhor por auxílio, por ajuda, para que possamos estar conseguindo fazê-lo. Deu para compreender mais ou menos? Espero que sim. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Vamos falar sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Amém? E é isso, amados. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo de estudo.